hábito de vida, né? A substância que nos faz aqui, né? Você pode ver o que é, né? Também um ponto de cultura. Nós somos pontos de cultura. A gente não tinha acabado com a ideia do grupo. Vamos lá. Fala o seu nome. Eu me chamo Leonardo Gal. Isso. Aí minha primeira pergunta é: quando se criou o Ponto de Cultura de Araruama e como foi para a cidade na época? Então, o Ponto de Cultura Espaço Multicultural Gênio Insano, ele foi criado em 2014. Na verdade, ele já existe como equipamento cultural, né, vamos dizer assim, né, desde 1999, que a avó da minha companheira, da Anília Francisca, meio que fez esse palquinho aqui, mas era algo que era só um cimentado, não tinha teto, não tinha telhado, né? Tinham só as paredes laterais. E ela foi fazendo isso meio que se estabelecer de uma forma mais consolidada, chamando outros grupos para virem fazer experimentações, né? Criando com grupos de amigos que, né, que montaram o Gênio Insano em 1996, ou seja, 3 anos depois a avó dela fez esse palco para que eles pudessem ter respaldo de ensaio também, né? Para eles não terem que sair daqui para ensaiar, vamos dizer assim, para se manter um pouco mais as rédeas, né? Mas o espaço foi tomando outras proporções. Em 2008 eu conheci a Anília, né? Aí a gente começou um relacionamento e em 2008 mesmo eu levei o CNPJ do Gênio Insano, que era registrado aqui em Araruama, foi registrado aqui em 2004, né, como sociedade, como Associação Cultural Sem Fins Lucrativos, trazendo uma outra força também para o grupo, né, podendo emitir nota, podendo ter um respaldo jurídico também. E está amparado também por algumas questões que ali permeavam o terceiro setor, né? Que naquela época nem tinha-se muita noção do que se era o terceiro setor, né? Ainda mais com a iniciativa cultural e artística, né? Como associação, ONG, né? E em 2008, quando eu levei para lá a associação, a gente começou a fazer um movimento mais de produção também, quanto produção para terceiros. Mas isso aí é só para contar, né, o que vem antes também, por que o ponto de cultura se tornou necessário, né? Em 2009 a gente abriu um escritório na Lapa, que se chamava GI Produções Culturais. Então era em cima do Beco do Rato, né, um local assim do chorinho, sabe? Então é algo que remetia ali àquele clima da Lapa, sabe? As conexões foram se dando, conhecemos novas pessoas. Então a gente já estava produzindo grupos também musicais, viajando para outros territórios do Brasil, fazendo shows na Caixa Econômica, na Caixa Cultural de Salvador, Brasília, fazendo também um projeto na Maré, que se chamava Entre Lugares, Terras que Pisei, Histórias que Contei. A gente fazia a parte administrativa, porque a gente, quanto associação cultural, amparava outros artistas, né, no seu desenvolvimento de projetos também. Não tínhamos um projeto só nosso, então assim, a gente ficava nesse trâmite também de mais estrutural e burocrático. Então eu me coloquei muito à frente desse lugar porque eu acreditava também numa implementação que estava sendo ainda colocada no sistema assim pelo governo federal, que era a Lei Cultura Viva, que em 2004 que ela foi criada, né, a Lei Cultura Viva, mas até hoje a gente vem penando para que ela seja realmente estabelecida e que tenha realmente os fundamentos dela estabelecidos em cada território, né, em cada município, que a gente consiga fazer essa cultura viva realmente ser viva e pulsante. E isso lá em 2008, nessa luta, 2009, e a gente conseguiu, em 2014, ganhar um edital para pontos de cultura. Foi o primeiro que a gente escreveu, assim, para tornar o espaço, né, que é a sede do grupo, se tornar também um ponto de cultura, para fazer acontecer com mais força também essa produção local aqui da cidade, porque a gente ficava produzindo capital, interior,
ou seja, Rio e Araruama. Então a gente buscava muito essas referências de intercâmbio. E o Ponto de Cultura é isso, né? Ele é uma rede que a Rede Cultura Viva, né? Tem a Lei Cultura Viva, tem a Rede Cultura Viva, e a Rede Cultura Viva ela é formada por pontos de cultura e pontões de cultura, que fazem esses intercâmbios culturais, né, e artísticos para poder impulsionar mais a economia local também, né, o que é voltado na parte de como é que eu posso te dizer, da economia criativa, da economia solidária. Então era algo mais comunitário, né, de base. E para a cidade isso era algo assim, sabe, o que é isso? Entende? A gente chegou, fazia ofício, mandava para a Secretaria de Educação, mandava para a Secretaria de Cultura, que naquela época existia uma Secretaria de Cultura na cidade. Então a gente solicitava, a gente falava, então a gente precisa, sei lá, de cessão de um funcionário para auxiliar nas demandas estruturais aqui, de limpeza, sabe? Ou então a gente precisa de doação de material de limpeza para a gente poder dar sequência nos cursos e oficinas que a gente quer oferecer para a comunidade carente e tal. E eles cagavam, tipo, nunca responderam nenhum ofício. A gente ligava, tinha reunião com o secretário, mas aí acabava que ninguém entendia nada, né, se faziam, né, e não colocavam para frente. E o nosso edital de 2014, que a gente ganhou de pontos de cultura, cara, isso é uma loucura. Foram 34 pontos de cultura por todo o estado do Rio. Ou seja, os municípios do Rio, os 92 municípios, puderam concorrer, né, e cada território também podendo ter um número de pontos de cultura contemplados, e a gente foi um dos contemplados por aqui, por Araruama. E a gente nunca foi pago por esse ponto de cultura, assim, do edital, que seriam 3 parcelas, no valor de 60 mil anual, tipo 60, 60 e 60, 2015, 16 e 17, para completar o projeto, um investimento total por parte do governo federal, através do governo do estado, porque é o governo do estado que fez a implementação do edital, mas a verba era do governo federal, né, para que a gente pudesse tocar o ponto. E não pagaram o edital. Mas agora eu estava no escritório ali fazendo isso, refazendo esse projeto, porque eles acabaram também de prorrogar os prazos ainda de execução desse projeto de 2014, para que as entidades pudessem ser contempladas, e vai sair a verba do ponto de cultura para a gente poder ter um pouquinho mais de luz aí no fim do túnel. Ai, que bom! A gente vai prosseguindo e é isso. Acho que para a cidade sempre foi bem precária esse entendimento do que se trata a Rede Cultura Viva e um ponto de cultura, né? Porque o ponto de cultura ele é essencial também para fazer essa conexão entre a comunidade local e a gestão pública, porque de uma certa forma nós temos um chancelamento do governo federal, então nós somos amparados pelo governo federal, então a gente cobra porque a gente não tem rabo preso com nada do município, ou seja, a gente sabe dos nossos direitos, dos direitos dos artistas. Então a gente sempre impulsiona também essa também luta política, né, pelo desenvolvimento das políticas públicas culturais que já deveriam estar sendo implementadas há muito tempo. Vamos lá. Eu acho que você já falou um pouco sobre isso, mas quais são os critérios para que uma organização seja reconhecida como ponto de cultura? Então, antigamente tinha apenas uma forma de ter o reconhecimento como ponto de cultura, que era através de edital público. Ou seja, o governo federal, ou ele abria como governo federal mesmo os editais, ou ele criava convênios junto com os estados. Por exemplo, o nosso foi de 2014 através do Rio como estado, mas a verba foi o governo federal que implementou para a elaboração desse edital. Sim. Mas só que agora, não sei quanto tempo para cá, mas eu acho que desde a pandemia, eles abriram também essa possibilidade de ter o credenciamento de entidades como pontos de cultura, pontos de leitura. Ou seja, se eu desenvolvo um trabalho comunitário que é de relevância e que eu sei que está também para propagar esse conhecimento, sabe, para ter essa troca mais diretamente com a comunidade, eu posso me colocar e preencher, acho que é no mapa da cultura,
para fazer esse credenciamento como ponto de cultura também. Mas aí são dois patamares, pelo menos que está sendo reconhecido também agora. Tem editais específicos que também são lançados pelo governo federal e também pelos estados, por conta da Lei Cultura Viva, para poder beneficiar os pontos de cultura especificamente. Mas só que esses pontos de cultura que só são credenciados, eles têm meio que uma parcela menor ainda de recebimento do que aqueles que são reconhecidos através de editais. Por exemplo, agora saiu um edital onde vai ter a possibilidade dos pontos de cultura do estado que são credenciados através de edital ganharem um valor de 60 mil, e quem não é credenciado através de edital e é só credenciamento pelo site e tal, é um valor de 30 mil. Pode ser CNPJs ou pessoa física, também CPF está podendo se inscrever. Então, assim, facilitou esse acesso também das pessoas terem esse mapa, esse mapeamento, para também entrarem como estatística, vamos dizer assim, porque antigamente era um apagamento muito maior. E eu acho que com a implementação também de uma política pública por parte do governo federal, depois do coisa ruim que saiu, a gente começou a estabelecer um vínculo maior realmente com as comunidades, porque o próprio Ministério da Cultura, ele abriu os territórios, ele antigamente tinha 5 representantes do MINC, do Ministério da Cultura. Era um por região, Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Aí tinha 5 só que ficavam enlouquecidos em cima de tudo. Agora são 27 agentes do MINC, um em cada estado. Então, assim, já tornou mais próximo. E o Ministério também abriu um credenciamento para agentes territoriais, porque cada território agora, tipo, por exemplo, aqui na região dos Lagos, a Baixada Litorânea, com 10 cidades, ele pode eleger 2 pessoas, que também foi através de edital público, como representantes de agentes territoriais, que vão lutar por algumas causas das políticas públicas em cada território. Aí a terceira pergunta: qual a história, trajetória que você tem com o Genisano e como e por que você se tornou diretor do Geni? Quando eu conheci a Anília Francisca, que foi em 2008 para 2009, eu também estava num processo de desligamento de um outro grupo que eu fazia parte, que era no Retiro dos Artistas, que era o Caixa Preta, saudoso Cico Caseira, nosso querido mestre, que... Se você quiser parar um tempo. Não, tá tranquilo. Ai, porque são muitas histórias, sabe, que atravessam. Então, assim, o Cico foi um grande ser, e porque ele ainda é luz. Então, ele era assistente da Maria Clara Machado. Sim. Lá no Tablado. Ele era professor no Retiro dos Artistas, onde tinha um curso de SATED, que era o Sindicato dos Artistas, que o Stepan Nercissian, ele era presidente do Retiro dos Artistas e presidente do SATED, que era o sindicato. Então ele resolveu implementar um curso de teatro no Retiro dos Artistas para juntar os jovens artistas com os já idosos, sabe? Que é um acolhimento, de artistas que tem no Retiro dos Artistas, que é em Jacarepaguá. É uma casa, filantrópica, que acolhe artistas já em estado já de precarização mesmo, sabe? Então ele quis trazer esse bem-estar também para os idosos e trazendo esse amalgamento também dos saberes. Isso foi muito importante, porque o Stepan também foi uma pessoa que contribuiu muito, acho que para eu ser quem eu sou hoje, entendeu? Que é uma pessoa onde eu também sempre vi que ele desenvolvia muito pelo social. São relevâncias assim que eu tenho na minha vida mesmo, porque eu comecei a fazer teatro mais profissionalmente lá no Retiro, logo após eu me formar, como no curso profissionalizante, o Cico
Ele montou uma companhia com ex-alunos e alguns que ainda estavam. Ou seja, ele fez esse movimento de formar 13 pessoas ali, que formar o grupo Caixa Preta em 2003, e a gente ficou até 2008 nesse, sabe, fazendo, a gente montou um espaço dentro do Retiro dos Artistas que o Stepan doou pra gente fazer uma Caixa Preta. O nome do nosso grupo era Caixa Preta. Então, assim, foi algo que me marcou muito, que foi meu primeiro... Eu já saí com o meu DRT, né, de ator. Então, já também ingressei logo num trabalho como iluminador também, porque fiz cursos também ligados à iluminação, que eu me interessava muito por qualquer área do teatro, me fascinava. E a gente percorreu 10 comunidades do Rio, ou seja, só loucura, assim, sabe? Rio das Pedras, Lins e Vasconcelos, só Cidade de Deus. A gente ia para uns lugares com a peça As Desgraças de uma Criança. Hoje, aqui no Festar, a gente está até recebendo um amigaço, meu irmão, Jack Berraqueiro, que eu morei com ele um tempo também lá no Retiro. 5 anos, 4 anos a gente ficou morando juntos lá numa república e fazendo acontecer o Caixa Preta, né? E como que... porque assim, o Caixa Preta ele também já me trouxe esse espírito, né, do grupo, do que eu tenho que fazer realmente acontecer para um bem maior social, sabe? Como meta de também propagar o que a gente sabe, entendeu? Não manter apenas como a atuação para você atuar ou para fazer... Não, é algo muito maior. O ato de fazer teatro é transformador, então não só para quem faz, mas para quem assiste, para quem é atravessado. E o Gênio Insano surgiu meio que nesse lapso, sabe? Porque é isso, o grupo de teatro tem muito disso, né? Infelizmente, às vezes tem muitas pessoas, né? E poucas pessoas fazem. Então, teve um belo dia, a gente voltou com a apresentação no CCBB do Rio, né? Centro Cultural do Banco do Brasil, a gente já participando de mostras estudantis, umas paradas assim maneiras, indo para Goiânia apresentar, sabe? Apresentando em outros territórios. Aí eu cheguei depois dessas apresentações, eu falei, cara, não é possível. Aí todo mundo junto no churrasco, eu falei assim, pô, Cico, então, eu queria realmente perguntar para você até quando você aguenta, né, esse fardo que você carrega, porque eu vi o quanto ele também se dedicava. Eu mesmo, pô, tinha 20 e tantos anos, sabe? Eu tinha uma outra pegada também quanto sapiência de produção, de qualquer coisa que seja, mas pelo menos eu me colocava disponível para fazer acontecer diferente. Ou seja, tínhamos 13 pessoas, 3 ou 4 faziam, tentavam ali fazer coisas e tal, mas o restante ficava naquela, sabe? Então aí, depois daquele dia, quando teve essa conversa, a gente nunca mais se encontrou. Ou seja, não a gente individualmente, mas o grupo todo nunca mais se encontrou para falar, então, galera, vamos tentar melhorar nisso, ou vamos tentar... Não, cada um se afetou também com aquela proposição. Eu acho que é muito mais isso também, a gente vê certa questão de ego também, né? Muito forte, é algo que às vezes a gente não faz pro outro também, a gente faz pra gente, logicamente, mas é o que você gostaria de transpassar para o outro, né? Algo que a gente faz pra gente só para se alimentar é algo que acho que fere também muita gente. Aí isso explodiu. Aí eu fui pro Sana, conheci a Nília, aí a gente meio que fez esse link, aí já foi pro... Aí eu já fiz esse embarque no Gênio Insano, aí foi aquilo que eu meio que falei no início, né? Em 2008, chegamos na cidade, eu vi que realmente não tinha uma política pública na cidade, não tinha editais públicos, não tinha lei municipal, ou seja, a gente estava assim, e eu não sabia muita coisa também de desenvolvimento de produção mais a fundo, sabe? Então a Nília já tinha mais expertise, ela já era muito mais sagaz, ela era advogada também, ela já fez direito, então fez também, é formada também em teatro como professora, então, sabe, ela já tinha essa produção também estabelecida. Então a gente foi junto, rumo, embarcando nessa produção, e eu tive que assumir muita coisa. Ou seja, eu fiquei assim, caramba,
CNPJ, associação, estatuto, ata, reuniões, e eu falo, caramba. Foi meio natural, né? Você virar diretor. Foi uma coisa muito empírica, né? Eu acredito muito na troca do conhecimento também empírico, né? Do que você tem, a partir do que você vê, do que você observa, do que você absorve. Sim. E do que você quer transpassar, né? Aí, acho que foi isso e fui me mantendo na direção por conta disso. Eu era o único também que me colocava disponível para estar à frente, sabe? Para ter que ir lá, cartório, ir contador, ir tendo que resolver coisas de contador, porque o contador muitas das vezes não sabia atuar no terceiro setor, que ainda é algo muito precário, sabe? Esse atendimento da parte de contabilidade para terceiro setor, meu Deus, uma loucura. Aí, enfim, aí eu fico nesses trâmites meio que também burocráticos que me deixam meio loucos, né? Porque eu tinha que ter mais, acho que desenvolvimento da arte, né? Em si. Vamos lá, mas agora sobre a parte mais econômica. Você percebe que a performance do teatro, gerada aqui no Ponto de Cultura, traz retorno econômico direto, como geração de empregos, turismo cultural em Araruama? Sim. E, assim, ainda mais depois das leis, né, de incentivo que foram emergenciais também, né? A lei Aldir Blanc, a lei Paulo Gustavo, e agora também já está vindo de novo a outra lei Aldir Blanc, porque vão ser 5 anos consecutivos agora de implementação de uma política nacional, né, desse investimento através da Aldir Blanc. Eu vejo que a gente veio também fazendo um vínculo maior com a comunidade, sabe? O que possibilitou também dar novos passos, né? Porque é muito isso também, né? Quando nos tem um investimento direto ou algo que nos alimente de forma mais direta, sabe, para que a gente possa desenvolver nossas ações, infelizmente Araruama ainda é muito precário para poder sobreviver da arte. Eu acho que não só Araruama, né? Acho que, sei lá, o universo, o mundo ele é meio assim, né? Mas temos lugares, logicamente, que temos avanços, né? Que os artistas são bem pagos, né? Que a gente tem uma integração melhor entre a comunidade e os bens culturais que são produzidos, porque já tem ali um acesso à arte e cultura, a gente já tem ali tipo uma troca mais direta na formação de plateia, ou seja, o Gênio Insano ele sempre buscou essa iniciativa de fomentar isso para tentar formar a plateia, para tentar, a gente ainda está nessa busca, né? Porque não temos investimento real do município para que isso aconteça. Ou seja, agora mesmo a gente está produzindo o Festar, né? O 5º ano do Festar. A gente luta bastante para que seja um evento que também entre para o calendário da cidade, porque é algo importante, são 5 dias de evento, ou seja, que traz 15 grupos de teatro, de 15 a 20 grupos de teatro, de várias partes do Brasil. E move a economia, né? Também vindo para cá. Move a economia local, tipo o tio lá que tá vendendo a pipoca do lado de fora do teatro, sabe? O refrigerante, o salgado. Ou seja, o tiozinho que tá vendendo balão para as crianças, sabe? Algodão doce. É uma economia também que faz, né? Aqui mesmo no Ponto de Cultura, né? Como a gente também tem um barzinho que movimenta esse setor também para que a gente consiga pagar alguma coisa de contas, os projetos, né? Também. Tem os projetos que são implementados aqui no ponto que é para gerar essa renda e agora também com jovens, né, atuando mais diretamente nos projetos e com essa implementação das leis foi o que trouxe mais deixou mais consistente, porque a gente teve agora alguns projetos como o Cultura Araruama Insanamente, o próprio um festival de música, o Fama. Pô, muita coisa que a gente está fazendo com que os novos jovens possam ser remunerados por aquilo que até então eles nem viam isso como possibilidade, entendeu? Então é algo que eu também encaro como um retorno sobre o que eu tive com o Stepan me possibilitando de eu conseguir talvez uma bolsa de estudo numa faculdade que eu estudei lá em 2009, uma única faculdade que tinha no Rio, que tinha de teatro particular, que eu não tinha condições de pagar,
Aí depois fiz Enem de novo, passei em 2014. Ou seja, o que me estimulou a fazer realmente uma universidade, sabe? É isso, né? Eu acho que é o que a gente também consegue como investimento, né? O que vai nos alimentando e possibilitando que a gente tenha mais força e mais fôlego para subsistir, né? Sim. Vamos lá, faltam só mais duas. Quais as instituições e órgãos envolvidos no fomento do grupo /ponto? E eu queria saber se é via edital, se tem patrocínio, se tem instituições privadas ou públicas que apoiam os projetos, não necessariamente com financiamento direto, mas que ajudam com forma de marketing ou qualquer forma, assim. Sim. Então. Ai, seria bom, né? Não, eu até fui pego de surpresa também por uma pessoa que é muito amiga, inclusive, a gente falando sobre as questões daqui do espaço. Eu falei assim, pô, eu tenho 20 alunos. De 20 alunos que eu tenho 3 pagantes. Ou seja, aí a pessoa falou assim, mas vocês têm subsídio, né? Eu falei assim, hã? O mesmo subsídio que eu tenho é o que você tem. Porque se eu ganhar algum projeto, algum edital, eu posso fomentar algo que eu estiver fazendo por aquele edital específico. Fim, acabou o edital, acabou o investimento, acabou. Ou seja, a gente não temos ninguém que banca a gente, pelo amor de Deus. Nós somos uma associação, temos 14 artistas associados. Muito pelo contrário, eu acho que a gente, mesmo sem ter nada, a gente consegue fazer com que outras pessoas consigam ter mais coisas, entendeu? A gente gera aqui, né, o espaço com que as pessoas que são associadas possam vir, apresentar sua peça, fazer uma bilheteria, dar sua aula, cobrar, e a gente fica com uma porcentagem de 20% do que a pessoa cobra. Ou seja, a gente cobra também, às vezes dá bolsa de estudo, a gente nem fica com a porcentagem. Ou seja, e a gente fala, eu já estou tendo reuniões agora mais específicas e pontuais sobre isso, porque, cara, eu acho que é isso, eu acho que tem que ter sim, entendeu? As iniciativas privadas têm que estar mais juntas. Ontem mesmo eu recebi aqui uma pessoa dona da Sólida Engenharia, para a gente conversar realmente sobre uma alteração do espaço, sabe, do teatro em si, para a gente ter um teatro potente, para dar para trazer produções de fora, entende? Para que a gente possa atender outras camadas também, porque aí a própria pessoa falou para mim, eu nunca consigo ir no teatro aqui em Araroma, eu tenho que ir para o Rio para ir para o teatro. Eu falei assim, então, exatamente, a gente quer cortar essa barreira, a gente quer que a gente poder fazer um teatro aqui, cobrar realmente, sabe, um valor de um ingresso, tipo, justo, sabe, onde tudo bem, mas se eu tiver um espaço com 200 lugares, eu vou poder dar 50 gratuidades. Não é eu tendo um teatro com 50 lugares que eu vou poder dar, sei lá, 10 gratuidades, entendeu? Então acho que é uma outra vertente e é isso, é só através de muito, acho que troca também, né, de conhecimento, mas é complexo. Complexo. A gente tem esporadicamente também, né, a Rádio Costa do Sol, que também fortalece a gente, né, nessa propagação dos eventos que a gente já faz, já joga, que contribui bastante também para que a gente tenha também esse nome, né, essa propagação dos eventos, que já é importante também para os ouvintes da rádio, né, tem o podcast também que auxilia a gente, também o Pod Costa, ou seja, mas basicamente, e as pessoas que fazem as mídias espontâneas, né, da cidade, jornais locais, que dão essa multiplicada, né, no que a gente desenvolve, acho que também por acreditar que é necessário. Agora a última pergunta, quais são as maiores, as maiores fontes de renda para vocês organizarem suas apresentações? As maiores fontes de renda? Quais? Nossas? De vocês, Nossa. de vocês. Vocês tiram do bolso de vocês. A maioria. Ou seja, até mesmo para fazer obra, para fazer qualquer coisa que seja, às vezes tem edital que não permite você fazer obra. Ou seja, eles fazem com que você faça... Tudo bem, você vai botar o seu salário dentro de uma normalidade que se cobra. Mas eu trabalho muito por menos, prefiro investir no espaço que eu estou atualmente do que ganhar, sei lá, exorbitantemente. Entendeu? Sim. É isso. Obrigada.
Vamos lá. Como são escolhidos os temas e peças teatrais que são apresentados no Ponto de Cultura? Eu acho que são muito... Acho que primeiro tem... Perdão. Fala seu nome. Ah, tá. Meu nome é Pedro Dalmas, tenho... Fala a idade ou o que? Pode Não, falar. Tenho 25 anos. Como são escolhidos os temas e as peças teatrais que são apresentados no Ponto de Cultura? Eu acho que são... Geralmente acontece mais as peças que a gente produz, mas eu acho que quando vem pra gente de outras companhias, eu acho que é uma coisa mais de identificação de tema, ou identificações, sei lá, de vida mesmo. Acho que pessoas têm os mesmos valores que o nosso, então... Os artistas têm liberdade para criar seus próprios projetos ou há uma direção artística central que orienta as performances? Muito, a gente tem muita liberdade lá no Gênio, ainda bem. A gente até é estimulado a isso, a gente tem oficina lá, tipo, disponibilizado pra gente, tipo, de materiais. E a Anília e o Papito, eles incentivam muito a gente, então é uma delícia. Quais são os principais desafios enfrentados na organização das apresentações teatrais, especialmente em termos de espaço físico e recursos técnicos? Eu acho que as nossas únicas questões são sempre questões técnicas mesmo, tipo, de luz e som. A gente ganhou algum dinheiro com alguns editais esse ano, ainda bem, de Apolo Gustavo, de Lei de Fomento à Cultura. Então a gente conseguiu comprar alguns materiais, mas fora isso eu acho que as únicas são questões técnicas mesmo. De resto a gente dá um jeito, gambiarra-se. Como você descreveria o público que frequenta as performances do Teatro de Ponto de Cultura e existe um perfil predominante em termos de idade, gênero ou origem socioeconômica? Cara, é sempre uma galera muito, tipo assim, mais alternativa, uma galera mais... Eu chamo de uma galera mais tilelezona. Então, mas, tipo assim, obviamente tem mais gente, mas o foco mesmo é essa galera. São mais pessoas jovens, acredito que, tipo, entre 18 e 28, até 30. Mas depende do evento também, né? Então, tinha alguma coisa a complementar isso? Eu me perdi. Não, Tá. O público é composto majoritariamente por moradores locais ou vocês atraem visitantes de outras regiões também? Eu acho que são mais pessoas daqui. Eu acho que depende, tipo, a gente produz o Gira Vinil às vezes lá. Então, aí vem muita gente de Cabo Frio e tal, mas acho que majoritariamente são pessoas de Araruama, assim. Quais são os principais desafios enfrentados para atrair e fidelizar o público nas performances teatrais? Eu acho que os principais são... Muitas pessoas não sabem que existem o Ponto de Cultura até estar lá. É até engraçado, porque tem 28 anos que o Jânio existe. E realmente acho que é falta das pessoas terem... como é a palavra? Interesse? Não, é interesse, tipo, vontade de querer explorar isso mais. O Papito chama de criação de público, alguma coisa assim. É isso. É isso, né?